Na questão 8, a gente tem o seguinte: obtém os intervalos em que cada função é côncava para cima ou côncava para baixo, indicando eventuais pontos de inflexão. Aí, fazendo aqui um flashback, para a gente estudar intervalos de concavidade, né, trechos de concavidade, a gente vai fazer uso da função derivada segunda. E se num determinado intervalo ela é maior que zero, isso implica concavidade para cima. E se num determinado intervalo ela é menor que zero, implica concavidade para baixo. E quando eu falo de ponto de inflexão, nosso PI, é um ponto em que há essa mudança sutil de concavidade numa função, certo? Então, como é que a gente observa isso? A gente observa isso estudando o sinal da função derivada segunda. Então, é isso que a gente vai fazer nessa questão. Lembrando que nessa questão, a gente não precisa encontrar os pontos críticos e classificá-los como ponto de máximo ou ponto de mínimo, certo? Isso pode ser até um exercício adicional para essas funções. Então, aqui no item A, a gente vai primeiro calcular a derivada primeira. Então, a derivada do primeiro termo é 3x ao quadrado, que eu estou descendo o expoente e subtraindo 1. A derivada do segundo termo vai ficar menos 12x, porque eu estou descendo o expoente, combinando com a constante e subtraindo 1. E a derivada do terceiro termo é 4, e a derivada do último termo é 0. Aí agora, em posse da função derivada primeira, eu vou calcular a função derivada segunda, pensando da mesma forma. Desce o expoente, combina com a constante e subtrai 1. A derivada do segundo termo vai ser menos 12. E a derivada do último termo aqui é 0. Então, a gente acabou de obter a função derivada segunda. O que é que a gente vai fazer agora? Estudar o sinal. Porque é isso que é exigido para a gente classificar concavidade. Para estudar o sinal, primeiro a gente encontra o zero dessa função. Então, eu vou igualar a derivada segunda a zero. E eu vou obter que 6x menos 12 é igual a zero se x é igual a 2. Então, eu observo que a função derivada segunda é uma funçãozinha linear com inclinação positiva. Então, para fazer o estudo do sinal, a gente traça o eixo x, coloca o zero da função e traça o esboço do gráfico e vai observar as regiões que o valor da função é positivo, as regiões que o valor da função é negativo. Lembrando que esse gráfico é de f duas linhas de x. A gente observa o quê? Aqui, que para x menor que 2, a gente tem f duas linhas de x negativo. O que é que isso implica? Concavidade para baixo. E para x maior que 2, eu vou ter que f duas linhas de x é maior que 0, o que implica côncava para cima. E a gente também pode usar aquele suporte gráfico, né? Eu também desenho aqui o eixo x, coloco o zero da minha função. E o que foi que eu observei aqui por essa análise? Que à esquerda de 2 eu tenho concavidade para baixo, à direita de 2 eu tenho concavidade para cima. O que é que a gente pode observar também nesse item? Que x igual a 2 é ponto de inflexão. Por quê? Porque à direita dele eu tenho um comportamento, à esquerda dele eu tenho outro comportamento, que é justamente o que caracteriza um ponto como um ponto de inflexão.
A próxima função é igual a 4 menos x ao quadrado. Então, a gente vai seguir o nosso roteiro. Calcula a derivada primeira. E a gente vai obter menos 2x, porque a derivada do primeiro termo é zero, a derivada do segundo termo a gente usa a regrinha da potência. Então, do expoente, desce o expoente, combina com a constante que é menos 1, fica menos 2, e subtrai 1 aqui do expoente. A função derivada segunda é igual a menos 2. O que é que a gente pode observar nesse caso? Que a gente não tem como encontrar um zero da função, porque eu tenho uma função constante, mas a gente pode fazer a conclusão da concavidade da mesma forma, porque isso aqui é sempre menor que zero, o que implica dizer que a função é sempre côncava para baixo. Então, em termos de concavidade, a gente pode concluir dessa forma, mas essa é uma função que não tem ponto de inflexão, certo? Então, pelo menos em termos de concavidade, a gente consegue fazer as devidas conclusões. E para essa questão, é esse o roteiro. Calcular a derivada primeira, calcular a derivada segunda e, posteriormente, estudar o sinal da função, ok?